Nossa trajetória nacional no Flag Football em 2025, logo na primeira partida, nos deu uma oportunidade. A gente tinha a possibilidade de buscar a liderança do nosso grupo após vencermos o Almirantes na estreia. Porém, de nada adiantaria se não vencêssemos as duas partidas seguintes. Era muito necessário passar por cima de todo tipo de empolgação dessa primeira vitória e deixar isso fora do campo. Era fundamental que a gente não desfocasse na sequência da competição que a gente teria depois do almoço. Agora é o segundo jogo. Metal! Em nosso segundo jogo, nós enfrentaríamos o Araguaína Cowboys, mais um campeão regional do nosso grupo e sempre um jogo que a gente acaba dando alguns tiros no pé. Por vezes, esse jogo foi fonte de oscilações bizarras do nosso time, nos dando alguns jogos que tiram nosso sono até hoje. Ainda que no início do jogo tudo foi um tiquinho abaixo do nosso desempenho, a gente encontrou o ritmo e equilíbrio entre os setores rapidamente. Ainda no primeiro tempo, conseguindo imprimir o nosso ritmo, fazendo forçar turnovers do adversário e capitalizando nesses turnovers com o nosso ataque. Um distanciamento temporal faz a leitura do jogo ser um pouco menos à flor da pele dos sentimentos que a gente sente logo depois de sair de uma partida. Essa partida contra o Cowboys, apesar de ter acabado com um placar elástico, fez com que a gente tivesse que ter uma inteligência emocional bem grande. A gente sai de um pico de excitação depois do jogo do Almirantes, continua muito animado e enfrenta um início estressante de jogo. A euforia da primeira partida não poderia afetar a segunda. Acho que a gente fez um bom trabalho manejando essas sensações. E aos poucos a gente foi se reconectando, imprimindo o nosso ritmo e vencendo a partida por esse placar super amplo. Dentro da nossa unidade do ataque, a gente tinha uma meta de realizar pelo menos 3 TDs por tempo. Esse era o nosso número mágico, que a gente chamava. Era um número que ajudava a gente a imprimir um ritmo que deixasse o outro time desconfortável o suficiente, ajudava ainda mais a nossa defesa, que tem uma característica de roubar bastante a bola, e contra o Cowboys a gente fez isso tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Claro, com a ajuda da nossa defesa também, que roubou algumas bolas deixando a gente no campo curto. A gente se via como uma engrenagem que se ajudava, fazia com que cada unidade melhorasse o desempenho da outra, seja ajudando com o campo curto, ou seja pressionando o adversário no placar, e isso fez com que o jogo escalonasse muito a nosso favor. Competições grandes no Flag são de tiro super curto. Em 2 dias você joga o seu ano. Se não fosse o fim de semana, você pode ter uma grande frustração que vai te acompanhar por muito tempo. Não existe margem para erro e nem tempo para respirar. E o produto desse fim de semana, de tudo que você jogar, de tudo que você não jogar, vai te acompanhar como um fantasma por um ano inteiro. Às vezes até mais de um ano. Diferentemente do primeiro jogo, do segundo por terceiro, a gente não teve muito tempo para conversar. Terminamos a partida e praticamente a gente já teve que se aquecer para a próxima. A gente sabia que com 2 vitórias a classificação estava muito próxima e a gente já tinha conquistado o primeiro objetivo do dia. Mas o nosso foco era pegar a oportunidade que se deu no nosso grupo e conquistar a primeira colocação. A gente receberia um adversário que tinha 1 derrota e 1 vitória e jogaria a vida contra a gente. Precisava muito vencer para seguir na competição também. Fechamos nossa fase de grupos contra o Parnamirim Scorpions, time do Rio Grande do Norte, que na disputa de 5º e 6º da Superfinal do ano passado acabou jogando com a gente. Um jogo marcado pela grotesca chuva que caiu em Curitiba, que afetou o campeonato e não só essa disputa de 5º e 6º. O nosso foco nesse jogo era um só: vencer e garantir a liderança do grupo. Por tudo que envolvia o jogo, a partida assumiu uma característica muito física, nervosa e faltosa. Cada time estava usando as armas que tinha para vencer. E a gente ganha esse jogo capitalizando muito em cima dos turnovers conquistados pela nossa defesa e também pela possibilidade de fechar drives mais curtos. Algumas faltas do Scorpions foram fundamentais também para dar a sobrevida em alguns drives que a gente não estava indo tão bem. Não fizemos os 3 TDs no primeiro tempo, que é a nossa meta, que a gente sabe que no fundo é bem audaciosa, apesar de muitas vezes a gente conseguir fazer. Porém, nossos ajustes encaixaram melhor e abrimos uma margem ampla no placar. No fim do dia, a gente bateu os 3 TDs no segundo tempo e garantiu a nossa tão sonhada primeira colocação. Com esse turbilhão de coisas acontecendo no jogo, eu fico muito feliz de ver o quanto a gente se manteve nos eixos. E a gente, mesmo com um jogo nervoso se desenhando,
a gente conseguiu se manter focado para conseguir voltar a fazer o nosso papel dentro da partida. Eu vejo que a capacidade da gente gerir as emoções que a gente sente à flor da pele é totalmente fruto do trabalho do Vini, o nosso psicólogo, que foi fundamental para, em poucas sessões de terapia, fazer a gente andar algumas casas nesse sentido e parar de dar alguns tiros no pé, parar de desfocar e conversar sobre as coisas necessárias que a gente precisava para ser o time que a gente quer ser e que a gente está se desenhando para ser. Só que antes de viver o futuro, a gente tem que ser um time do hoje, fazer o que a gente consegue fazer com as ferramentas psicológicas, técnicas e físicas que a gente tem atualmente e construir no futuro ser um time melhor e cada vez mais dominante nas partidas. Mas a saúde mental nesse processo foi totalmente importante nisso. Parece que eu tava na escolinha, velho. Ih, Vitinho. Opa! Caralho, pegou, velho. Abre essa câmera nas horas erradas, né, mano? A nossa guerreira do flag. Como está esse dia aí, amor? Tá com medo da chuva? Ah, não, tá de boa. Já sobrevivemos à chuva de hoje, eu acho. O problema vai ser amanhã. A chuva, não o jogo. Com nossa terceira vitória, finalmente tornamos material o bilhete dourado que tentamos construir lá no começo do dia. Como primeiros do grupo, enfrentaremos o segundo do outro. O que na superfinal não é garantia de muita coisa, mas escapar de cruzar com campeões regionais embalados por uma boa campanha na superfinal é sempre bom. No fim desse primeiro dia, saímos com alguns fantasmas exorcizados. Porém, isso só foi possível quando a gente conseguiu lidar com alguns fantasmas do nosso passado. Para além dos nossos adversários, a gente tinha muitos assuntos inacabados com a gente mesmo, que a gente conseguiu mostrar que a gente podia nessa superfinal. Saímos satisfeitos e sonhando com uma medalha. Mas como ninguém vive de sonho, era hora de construir a realidade. Olha aí, rapaziada. Depois do 3-0, já estamos comendo aqui. E toma, toma. Toma. Olha o cachê, parceiro. Toma. Toma.